bolsistas, nesta segunda semana nós vamos falar sobre os elementos do planejamento didático. Vejamos o que Paulo Freire nos fala sobre o ato de planejar. Segundo ele, a atividade de planejar nos exige a escolha de um local adequado à realização do planejamento. Isso deve levar também em conta o trabalho em equipe, as pessoas envolvidas e a responsabilidade social da instituição escolar. Na educação, o planejamento tem como características básicas a previsão do futuro, de modo a evitar a improvisação, estabelecendo estratégias educativas executáveis, em que todas as etapas, acompanhamentos e avaliação são descritas. O processo de planejamento, de gestão da classe, se caracteriza pela tomada de decisões. Essas tomadas de decisões, elas podem ser de acordo com a rotina de atividades, rotinas de intervenção, rotina de supervisão e rotina de execução. São 5 os tipos diferentes de planejamento de ensino. Vejamos quais são: o planejamento anual, o planejamento por etapa, o planejamento por unidade, o planejamento semanal e também o planejamento diário. O planejamento anual é o planejamento de curso e ele é a organização de um conjunto de matérias que serão ensinadas ao longo de um curso. Já o planejamento por etapas, ele está num nível mais específico, ou seja, ele define e operacionaliza a ação escolar existente num plano curricular da escola em um espaço de tempo de 2 a 3 meses. Né? Então, normalmente a etapa dura isso, 2 ou 3 meses. O planejamento por unidade, ele organiza sistematicamente as partes das atividades previstas no planejamento curricular. Ele também é específico de uma disciplina e não chega a ser tão detalhado quanto o planejamento diário. O planejamento semanal consiste na seleção de conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais no período de uma semana, como o próprio nome diz. E o planejamento diário é o plano de aula que o professor faz diariamente, né, com suas especificações das atividades que são previstas para cada aula, para que ele possa desenvolvê-las de forma satisfatória. E o que dizem os autores sobre planejamento? Para Bego e Libânio, o planejamento ele tem como função definir os princípios norteadores da ação educativa. Já Pillet, para ele, o planejamento contribui para a consecução dos objetivos e também superação das dificuldades para que haja um controle da improvisação. E isso nos permite evitar a repetição rotineira. Então, nós temos 3 palavras-chave aqui, palavras-chave importantes, né? Princípios norteadores, objetivos, controle da improvisação e evitar a repetição rotineira. Já a professora Regina Célia Aidar esclarece que todo bom planejamento precisa ser coerente, né? Precisa ter coerência e unidade, precisa ter continuidade e sequência, precisa ser flexível, precisa ter objetividade e funcionalidade, precisa ser claro, né? E precisa também ser simples. Os elementos considerados básicos e importantes para todo o planejamento, todo e qualquer planejamento são os objetivos, os conteúdos, a metodologia, estratégias de avaliação e recursos didáticos. E esses elementos são importantes para você fazer o seu plano de aula diário, que é o nosso trabalho avaliativo também da disciplina. Mas Libânio nos traz aqui uma reflexão importante que merece ser colocada nesta aula. Segundo ele, o planejamento não assegura por si só o andamento do processo de ensino, mesmo porque a sua elaboração está em função da direção, da organização
e da coordenação do ensino. Por isso é preciso que os planos estejam continuamente ligados à prática, de modo que sejam sempre revistos e refeitos. A ação docente, então, nesse sentido, vai ganhar eficácia na medida em que o professor vai acumulando e enriquecendo experiências ao lidar com situações concretas de ensino. Então fica aí a reflexão de Libânio e nós vamos discutir esta reflexão no nosso fórum. Deixo para vocês também sugestões de leitura para nortear as nossas discussões da segunda semana. O livro Curso de Didática Geral, da Regina Célia, e o livro Didática Geral, do Claudino Piletti, que já foi também sugerido na primeira semana. Aguardo vocês no nosso próximo encontro para falarmos sobre a temática da semana 3. Até breve!